Vamos para a palavra de Deus, capítulo 23 de Levítico. Fala sobre as festas solenes do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós temos costume de nós criarmos coisas ou inovarmos, mas nas coisas de Deus não precisamos inovar nada, já está tudo estabelecido. Quanto mais nós entendemos da vontade de Deus e o seu modo de agir, estaremos também programando ou idealizando ou simplesmente sabendo cumprir com aquilo que Deus estabeleceu. E quando se fala de festas aqui, é o título. Mas temos no verso 1 e verso 2 algo importante que clareia para nós o que se segue nesse capítulo. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, para o instante. Sempre precisa entender. Depois falou o Senhor. Que Senhor? É o Senhor Deus, é Jeová, Yahvé, aquele que é, aquele que disse, eu sou. Tomou-se norma de traduzir tudo por Senhor, porque a palavra no seu original é indeterminada. Fizeram assim, com receio, respeito, de escrever o nome do Senhor, eu sou, aí ficou vago. Ficou a ideia de Senhor, Senhor, mas vamos entender, o Senhor, Deus, falou a Moisés. Verso 2, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O meu destaque ainda é solenidades, é convocação de Deus para comemorar alguma coisa num dia chamado solene. E são santas convocações, ou seja, são reuniões santas. Para o que Deus chamava o povo para estar junto, no caso do deserto, junto ao santuário, para o procedimento, a comemoração que seria depois realizada. E dessas comemorações, ou dessas solenidades, aí sim, não somos nós que escolhemos o tipo de culto, ou como vamos chegar a Deus, ou como vamos fazer festa, ou como vamos comemorar. O correto, o melhor é que nós saibamos, na nossa coletividade ou no nosso particular, como é que vamos chegar diante de Deus em alguma situação. Então, aí o Senhor vai apresentar que são solenidades, são comemorações que Deus quer que se faça. E começa pelo sábado, que no tempo da figura era de 7 em 7 dias. A lembrança de que o homem tinha que se voltar para Deus e não ser como aquele que é cativo ou preso em alguma situação própria deste mundo, nem a sua própria sobrevivência ou trabalho para sobrevivência, mas deveria deixar isso. Seria chamado dia de descanso, porque estaria de uma forma diferente o seu dia. Observem que sábado dá muita questão, muita discussão, e nós não precisamos fazer isso. Vamos entender um pouco, para não virmos a voltar a parte das figuras do passado e vivermos em figuras e não na realidade das coisas.
e já temos estudado, conversado sobre isso, são poucas as figuras do passado que permanecem até hoje. Uma delas é a Santa Ceia. A figura anterior, vamos ver daqui a pouco, era de uma forma, mas Jesus trocou a figura. Os seus símbolos estão somente no pão e também no vinho. O Senhor, Ele é o Senhor, Ele estabeleceu, Ele pode, né? E Ele mandou. Aí foi a substituição da figura. Mas outras figuras não existem, a não ser a Santa Ceia. Lembremos do batismo em água, que é a purificação dos nossos pecados, naquela situação ou ação de descermos as águas, numa confissão ou reconhecimento das nossas faltas e misérias, no nosso arrependimento e lavando-se diante de Deus e de uma forma pública, publicando que reconhece o erro, se arrepende e, com o que Deus proporcionou, está se purificando dos pecados. No ato de descer as águas, figura. E depois ainda a unção com o óleo. Outras coisas, irmãos, cuidado, não existem. As pessoas colocam coisas novas, mas são poucas figuras que permanecem. E uma delas é o sábado. A figura é o dia guardado, em que não se trabalhava. Obra serviu para estar dentro da liberdade que Deus deu de ultrapassarmos a dependência e preocupação das coisas dessa vida e estarmos numa situação diferente, livres para servirmos a Deus. Assim, de 7 em 7 dias, havia esta comemoração do repouso, que Deus, na verdade, fez, e que está lá no capítulo 2, e que precisamos lembrar das Escrituras, quando convido os irmãos, sem fechar Levítico 23, a voltar ao capítulo 2 de Gênesis. Quando, após o 6º dia, que terminou o capítulo 1, dizendo: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia 6º. Passou o dia 6º. Capítulo 2, verso 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Sobre este sábado quero falar um pouco, estou falando, como a primeira festa, a primeira solenidade, a primeira comemoração que Deus determinou. Assim todo israelita guardava o sábado, não podia fazer trabalho servil. Agora, a interpretação disso deixou problemas naquele tempo. Não porque Deus falou de forma que não pudesse ser compreendida, mas é porque o homem cria suas ideias a respeito. E assim, sempre cobravam Jesus que Jesus fazia alguma coisa no dia de sábado. Pronto. Mas Jesus errava por acaso? Jesus nunca errou. Eles que entendiam o sábado de uma forma diferente e traziam peso, carga para o dia de sábado sobre os israelitas, sem entender direito o significado de tudo isso.
E Jesus, de uma forma terna, sem fazer como que lançando em rosto, sempre explicava para eles que eles estavam enganados, precisavam entender melhor este sábado. Por quê? Que diríamos? Que diríamos? Mas Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, Deus guardou ou não guardou o sábado? Deus guardava o sábado da folhinha do homem? Qual é o sábado de Deus? Já fica a questão. Qual é o sábado de Deus? Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos como um dia. Qual é o dia do sábado de Deus? Pronto, já ficamos com mais uma interrogação. Mas Jesus falou aos israelitas: qual de vós que não desprende, a ovelha, o boi, para ir se alimentar ou beber água? Pronto. Eles faziam isso. E parece que não havia peso em fazer isso. E eles faziam normalmente. E Jesus vai mostrar para eles que estavam enganados na sua forma de interpretar o sábado. Por quê? Eles soltavam o boi, a ovelha, etc., ou davam alimento para eles, e se alimentavam também. Agora, quando Jesus expulsava demônio, curava os enfermos, ele está transgredindo o sábado. Da ovelha eu posso ter dó e soltar para beber água, ou vou lá e coloco a comidinha para a ovelha. Mas para uma filha de Abraão eu não posso fazer isso? Então eles estavam errando na interpretação. Então, se pode dar alimento à ovelha no sábado, por que não libertar a uma filha de Abraão? Pronto. E Deus determinava a cura nas pessoas. Que dia? Sábado. E assim havia esse impacto por interpretações incorretas, ou o entendimento incorreto do que Deus determinava. Mas iniciemos no sábado aqui. Deus descansou. Deus por acaso se cansa? Não disse ele que nele não há cansaço? Deus não se cansa. Deus não se fadiga. Então, como que ele descansou? É só uma ideia. E a ideia básica é que Deus, tendo concluída a obra, estava em contemplação, satisfeito, alegre com a obra criada. E esse tempo de alegria, ou de contemplação, ou de satisfação pelo que tinha feito, ele queria desfrutar isso. E santificou esse dia. Mas que tamanho que é esse dia? Outra questão. Observe que todos os 6 dias anteriores, Deus sempre falava: e foi o primeiro dia, à tarde e amanhã, e foi à tarde e amanhã o segundo dia, foi à tarde e amanhã o terceiro dia, foi à tarde e amanhã do quarto dia, continuando, foi à tarde e amanhã do quinto dia, foi à tarde e amanhã do sexto dia, e foi à tarde e amanhã do sétimo dia? Foi? Leia aqui de novo? Não. Tendo concluído o sexto dia, entrando no sétimo, já é descanso. Se começou, porque foi o sétimo, após o sexto, entretanto não houve término. É Deus ensinando que todo o nosso tempo de trabalho, de jornada e de lutas nessa vida, temos que considerar o alcançar o descanso. E o descanso não é dia, é situação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas.
Então é situação do ser, de repouso, confiar, basear em Deus, e não a colocação, digamos assim, de um dia não fazer nada, estar em repouso. Não é bem isso. Precisamos perceber isso. Para nós concluir um pouquinho mais a questão do sábado, que ainda percebo gente questionando sobre isso, precisamos abrir em Hebreus, no capítulo 3 e capítulo 4. Em que o escritor fala longamente da situação do povo de Israel no passado, debaixo desta ordem e desta vivência, cumprindo cada tempo o sábado. Mas eles estando 40 anos no deserto, a citação do escritor não fala de cada 7 dias, mas entretanto fala-se aqui o chegar ao ponto final, a terra prometida em Israel, ou seja, alcançar o alvo, a terra prometida, que seria o descanso. Então peregrinaram, guardaram os sábados de 7 em 7 dias, mas a Escritura diz que não chegaram ao descanso. Então, que descanso que Deus está falando? Se eles tiveram 40 anos para descansar, e naquele tempo, vamos entender, chovia o maná, desde um dia até a sexta-feira, e chegava no dia do chamado sábado, 7º dia, não tinha maná. Então não precisava nem sair para colher maná. Por quê? Porque na sexta-feira já tinha chovido dobrado. Quem ia colher com uma vasilha durante toda a semana, no sábado tinha que ir com 2 vasilhas, porque haveria abundância para encher 2 porções, 2 vasilhames do costume de cada um de colher. Ou seja, o Senhor providenciou antes o alimento para o dia seguinte, porque não haveria, vamos dizer assim, o maná não era para sair, para buscar, porque não chovia, e era o dia do descanso. A provisão Deus já tinha, vamos dizer, sobre isso, dado o que tinha que ser feito, ou dado para eles na porção da sexta-feira. Eles poderiam comer, não era proibido comer no sábado, não podiam sair com essa preocupação, porque Deus já tinha provido. Mas a expressão do capítulo 3 diz para nós assim, verso 17: mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, esse descanso de Deus, que Deus para Ele nos chama, não é dia de folhinha, não é sábado mais, porque o sábado só era figura, nem é domingo que os homens inventaram aí, e nem outro dia que alguém queira inventar ou substituir. O descanso agora é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas. Quem está em Jesus alcançou descanso. E Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, que é uma paz que tem que plena guerra, né?
Ou seja, não tem paz. E depois vemos ainda a expressão mais à frente, verso 3, porque nós, o escritor escrevendo os que estão em Cristo Jesus, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei. Mas para na primeira parte. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Se Paulo, se o escritor aos Hebreus, alguém fosse falar sobre isso, diria para nós já estamos no repouso. Estamos no repouso? Mas por quê? Nós temos crido. Então, no sábado de Deus, que não é mais o da figura da lei, a lei determinava, o israelita tinha que cumprir, mas para nós e para o israelita que está em Cristo, já entendeu, acabou o tempo das figuras. E se ele crê em Jesus, ele alcançou o repouso de Deus. Precisamos perceber isso. Não é dia da folhinha, é situação da alma estar descansada e alcançar a credibilidade e estar na obediência a Deus e não ser pecador como Deus aqui acusou, com quem ele se indignou e tombaram no deserto e não alcançaram o repouso. Aí fala de Canaã, aqueles que pecaram. Portanto, não é dia, é situação de alma, de confiança e descanso em Deus. Pronto, aí é sempre, não é só um dia da folhinha. Podemos estar descansados em Deus sempre, a vida toda. Já chegamos a esse ponto. Entretanto, precisamos ter cuidado. Tem o alerta do verso 5. Outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Misericórdia. Quem não entrará no repouso, teríamos que repetir lá. Quem peca, quem desobedece, quem não crê. Assim vem o alerta. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então não é dia de uma semana, é situação diante de Deus, confiar nele ou não. Aí segue-se. Visto, pois, diz o verso 6, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. E o 7 diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, indeterminado, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E no capítulo 4, verso 1, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Fique para trás. E o verso 2 coloca ainda, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, Deus nos convida a repousar, ou seja, a considerar que precisamos alcançar um dia de descanso. E o dia de descanso é estar em Cristo Jesus. E isso já é agora, deve ser alcançado agora, e quando vier o arrebatamento da igreja, já estamos no repouso e vamos entrar no céu. E no céu não vai ter folhinha na parede para falar, hoje é primeiro dia da semana, hoje é segundo dia da semana. É assim mesmo? É assim mesmo? É. Lá no céu não vai ter semana, porque lá não haverá noite,
Então não haverá término de dia, haverá um dia pleno, eterno, de abundância de vida. Não pensa que vai ter um cochilozinho de noite, não, porque não vai ter noite, não. Não sei se pode cochilar sem estar cansado, mas no céu não haverá cansaço. Teremos um corpo incorruptível, imortal, magnífico em poder. Se alguém quiser deitar, vai tirar um cochilozinho, vai perder tempo de desfrutar de alguma beleza do céu ou de uma palavra de Deus, né? Vai cochilar, vai ser que nem Marta, está preocupado com outra coisa e não com o principal nos lugares celestiais. Então, irmãos, outra forma de ver é procurar chegar à situação de descansar em Deus. Estamos repousados em Deus? Está descansado em Deus? Não temamos coisa alguma. Que vamos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? Então, por que estáis inquietos com muitas coisas? É que Jesus poderia dizer para nós. Por quê? Ele não está fazendo tudo? Ele não está cuidando de tudo? Ele não diz sempre, em muitas palavras, não temais, estou convosco. Cada sábado, 7 dias. Não. Todos os dias. E até a consumação do século. Então, vamos entender. Deus nos chama para deixar o comum de cada dia e pensar num repouso que será eterno. Aí, perdoe eu dizer, quando chegar no céu, esse dia eterno é sábado. No céu vai ter folhinha só sábado. Só que não será dia 1º, 2º, 3º, é sábado total, sempre. Que é tempo de descansar, plenitude de luz, onde o próprio Deus será a nossa luz. Não vamos precisar de sol, e nem de lua, e nem de alguma situação que os homens providenciem para clarear. Não, é luz de Deus, luz espiritual, luz eterna. E sem limite. Qual a intensidade desse sol? Daqui a pouco a gente vai ver lá no céu. Vai um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Então são mistérios de Deus que nós precisamos compreender e não fazermos dissensão de grupos por guardar ou não guardar esse dia ou aquele dia. Isso é divisão e está fora da palavra de Deus. Está claro? Muito bem, voltando ainda a Levítico capítulo 23, aí vem a Páscoa, que de mês em mês a gente comemora, só que nós temos o costume de chamar de Santa Ceia do Senhor, mas é uma comemoração da Páscoa. A Páscoa aqui vem falar que era um dia no ano, em que haveria a morte de um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser comido, vamos dizer, à tarde, após o pôr do sol, ou, um detalhe, a passagem de um dia para outro era o pôr do sol, pelo que também é chamado entre as duas tardes, tarde findando um dia e tarde começando o outro dia. E Jesus foi morto às 3h da tarde. O Cordeiro Pascual morreu, ou seja, uns momentos antes de iniciar o sábado, que seria o sábado da Páscoa. Cordeiro morto. O cordeiro, figura dele, nós comíamos fisicamente, era assado e deveria ser dele alimentado, o povo deveria se alimentar do cordeiro assado com pães asmos e erva amarga. E nós temos em Mateus 26 e outras passagens nos evangelhos que contam
o ato da ceia. E Jesus fala ali: muito desejei participar convosco desta Páscoa. Que Páscoa, Jesus? Você deve estar enganado, porque ainda é quinta-feira. Era quinta-feira, ou, perdoa dizer, era passagem de quinta para sexta. Assim? É. Que Jesus, depois da ceia, foi para o Monte das Oliveiras, e é onde começa a sexta-feira da Paixão, que na verdade já começou a sexta-feira naquela época, no pôr do sol. Mas Jesus mesmo, na mesa, disse: muito desejei participar convosco desta Páscoa. Aí alguém pode dizer: mas cadê o cordeiro? Cadê as ervas amargas? Não tinha isso, nós não vemos descrição disto. Se for ver quais os alimentos que colocaram na mesa, nós vemos somente falar: me ajuda aí, perdoa, me socorram, pão, molho, acabou. E o vinho. Onde está o cordeiro? Onde está a erva amarga? Não estava ali. Então Jesus disse participar da Páscoa, mas não tinha os elementos simbólicos. Mas Ele é o Senhor, dono de tudo, e que pode estabelecer o que Ele quiser estabelecer. Se o tempo das figuras acabou, Ele está começando a falar da realidade. A realidade é Ele, o Cordeiro, que já se dava na morte para a nossa salvação. O pão era Ele, que Ele é a palavra de Deus e é a palavra que nos dá vigor, sustenta. Palavra de Deus. O homem não viverá, do pão, mas de toda palavra que procede de Deus. A palavra de Deus tem poder para nos dar vigor na situação material e espiritual, muito mais espiritual, que é o objetivo. Então Jesus simplesmente estava dizendo: eu sou a Páscoa, eu estou me dando para vocês. E estabeleceu a figura trocada, dizendo: este pão é a minha carne, é o meu corpo que é rasgado por vós. E depois, distribuindo o vinho, no cálice disse: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Então, uma troca de figuras somente. E a Páscoa, ele disse, mudando o que era figurado, que era uma vez por ano: fazei isto todas as vezes que vos reunirdes. Fazei isso em memória de mim. Então, se era uma vez por ano, agora Jesus nos dá a oportunidade de todas as vezes que nos reunirmos, podemos estar como que numa Páscoa, lembrando, relembrando, comemorando, considerando solene aquele momento, que pode ser o nosso almoço, a nossa janta, o nosso lanche de algum horário, não é assim? Ou seja, um convite para estarmos sempre participando de uma comunhão com Deus, dele nos alimentando espiritualmente, pela oração, pela palavra, pela meditação, pelo contato restabelecido ou estabelecido com Deus. É a Páscoa, que aqui está e que nós estamos comemorando. Outras festividades existem, irmão, como no verso 9 começa a falar das primícias. Essas primícias referem-se à ressurreição de Jesus. Jesus é a nossa primícia, ou seja, é o primeiro, primícia fala de primeiro, que ressuscitou. É o primeiro que foi da terra, que é da terra, lançado na terra para morrer, para dar muitos frutos. O sentido é esse. Jesus morrendo e ressuscitando. Então, percebam, se Páscoa é morte de Jesus, é na sexta para sábado ou sábado, a ressurreição é primícia. Aí sim é no domingo.
é no chamado primeiro dia da semana, que depois domingo nós chamamos de segundo dia, ou segunda-feira da semana. Então temos que lembrar que domingo é a primeira-feira, é a ressurreição de Jesus. Mas quantas coisas eu vi mensagens no WhatsApp de muita gente dizendo boa Páscoa nesse domingo. Pô, peraí, está errado. Páscoa é morte de Jesus. Estão trocando até o dia. Nós evangélicos, pentecostais, mudando o dia. Páscoa é sábado. O máximo é entre as 2 tardes, terminando sexta, começando o dia depois da sexta, que é o sábado, o 7º dia. E primícia, primeiro dia da semana, é ressurreição. Se inscrevesse nos convites lá, né? Vamos comemorar as primícias do Senhor neste domingo, a sua ressurreição, certo. Mas pior é quando diz, vamos comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus no domingo. Já misturou tudo, bagunçou. Ele não morreu, ressuscitou no mesmo dia. Um dia é a morte e o outro é a ressurreição. Nós estamos fora da palavra, irmãos. Estamos fora. Assim como erramos em coisa aqui não é importante, estamos errando em coisas graves, que são a quebra dos mandamentos. E acha que vai entrar no céu quebrando mandamentos, Senhor? Não vai. Então precisamos entender, os homens mudam as coisas, nós não podemos mudar de jeito nenhum. Vamos colocar o pingo nos is de cada coisa. E assim segue Pentecostes, que não é derramamento de poder, é a apresentação do fruto do evangelismo. Tendo trabalhado na lavoura, que dê os frutos, as almas da lavoura que nós trabalhamos no nosso viver. Vamos levar para Deus os frutos do nosso trabalho. É Pentecostes. Agora, tem fogo do céu? Tem. Mas tem porque Deus vai ficar alegre por ter almas. Entenderam? O Senhor mandou o batismo com o Espírito Santo para os discípulos no cenáculo, porque eles eram o fruto do campo. Que Jesus, chegando ao céu, falou: Pai, olha lá, a minha colheita lá. 120 lá naquele cenáculo e outros mais por fora. E o Pai alegre derramou do seu Espírito. Então, Pentecostes não é poder, é ter o que apresentar a Deus em oferta. E a oferta que Deus quer? Almas. É fruto da lavoura. Temos que trabalhar na lavoura de Deus e ter o fruto, que são almas ganhas. E quem ganha almas, diz Salomão, sábio é. Então, muita coisa colocada aí. Aí vem outros dias mais colocados na sequência, como no verso 23, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Essa aqui está meio escondido aqui, mas geralmente é o que mais fazemos. É reunião por um motivo de ação de graças. Reunião para quê mesmo? Memória de júbilo, memória de alegria. É o Salmo 103, né? Para nós não esquecermos os benefícios do Senhor e nos alegrarmos nas suas bênçãos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É chegar a Ele com ação de graça. Então, culto de ciclo de oração, culto de mocidade, e sei lá mais o que, de 15 anos, e mais o que? Outras festividades nossas, feitas com a invocação do nome do Senhor, são cultos de júbilo, memória de júbilo, lembrar os benefícios de Deus e agradecer com alegria na sua presença. Isso aqui é que mais se usa, é o que está mais escondido.
Santa Ceia a gente faz só uma vez por mês. Páscoa uma vez por ano. Mas não é Páscoa, é Santa Ceia. Sábado, deixamos de fazer o sábado de 7 dias. E vamos outras colocações que estão aqui, e todas elas em sentido simbólico. Não quero avançar mais em outras variedades que nós, na verdade, não cumprimos. A gente não tem uso disto. Se olhar nas Escrituras, Paulo sempre fala que está viajando e quer chegar a tempo de uma solenidade em Jerusalém. Mas isso se perdeu pelas interferências dos homens, colocando coisas que não tem nada a ver com as Escrituras e confundindo as mentes e se depreciando coisas que deveriam ser lembradas sempre. Mas ficaremos com isso somente, que eu queria dar o destaque. Mas na Páscoa, primícia e Pentecoste, e essa memória de júbilo, para a gente entender. Então, quando fazemos cultos de ação de graça, queremos fazer uma festividade, comemoração, invocando o nome do Senhor, nós estamos em memória de júbilo. Vamos fazer. Tem aniversário de casamento, aniversário de que mais? Tanta coisa pode se comemorar. Sim, faça a comemoração. Como agradecimento a Deus ou razão para nos alegrarmos em memória do que Deus fez de benefício para cada um de nós. Aí, muita coisa é santificada, porque faz como memória das bondades de Deus. Tudo isso, irmãos, assim colocado, para nós lembrarmos desse ato que na figura é simples e repetitivo, mas repetitivo por cuidado de Deus para nós. Ele quer que se repete para nós não esquecermos. É como o pai e mãe que fala para o filho 500 vezes, né? Já falei 500 vezes, né? Mas por que o pai e mãe falam 500 vezes, 1000 vezes? Por quê? Porque que o filho obedeça. Porque obedecendo tem benefício. E se for o Pai Celestial, nosso Deus, se obedecer, o benefício aí é divino, é muito maior. Mas é a repetição que Deus quer que haja para não esquecer. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e se reconhecermos, aceitarmos isso, cremos nisso, não temos pecado. Mas ainda peca de vez em quando. Então, firme-se mais na obra redentora para não pecar, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. Pecar de novo é como se chamasse Jesus para morrer mais uma vez. Ele não vai morrer mais. Quanto a morrer, morreu uma só vez. Quem crê, ali tem um perdão de pecado no seu sacrifício, porque o seu valor é muito grande. Não é a vida de um homem, é a vida do Filho unigênito e amado por Deus, que vale muito mais do que todo esse universo, e vale muito mais do que o universo celestial. Sim ou não? Sim ou não? Entendemos isso? Porque tudo que existe no lugar celestial foi feito para Jesus. Então Ele é mais importante do que o criado para Ele. E quem foi dado não foi a criação que Deus fez, foi aquilo que Ele gerou, o seu unigênito. Então o preço é altíssimo do resgate da nossa alma. Pertencemos a Deus por direito. Podemos chorar diante de Deus e falar: Senhor, você tem direito de mudar minha vida. Eu ainda faço uns pecadinhos por aí. Senhor, você tem direito de fazer que nem fez com Davi. Toma posse do meu ser e não deixa eu pecar mais. Pronto. E vamos lutando para nós estarmos nesse aspecto de termos atingido o descanso pela verdadeira confiança e descanso, apoio, esperança na obra redentora em Cristo Jesus. Vamos estar atentos.
Vamos ver o hino que nós cantamos, o 27. Às vezes a gente canta por cantar, perdoe, não estou falando dos irmãos. Pelo menos eu, de vez em quando, canto o hino para ver que hino que eu cantei mesmo, qual é a mensagem, deixa eu ler de novo. A gente faz leituras às vezes, mas que a gente lê por ler, e nem sabe o que leu. Mas o hino 27, é lindo este amor nessa expressão, e comparado com João capítulo 1, Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o hino 27 que nós cantamos agora há pouco, amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar e meu amor ganhar. Deus nos ama, provou o seu amor para conosco, e isso nos induz, nos convida, é de justiça, que nós amemos a Ele como Ele nos amou. Pronto, Ele quer conquistar o nosso amor. 2, amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, ó quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. O Senhor não se deu na morte por nós quando a gente resolveu aceitar Ele como nosso Salvador. Não, Ele já se deu antes de nós estarmos, vamos dizer assim, convencidos, convertidos, ou reconhecendo o seu amor para conosco em dar sua vida. E vamos entender que o sofrimento maior de Jesus não é a sua morte, não. Não foram os açoites, não. Foi a nossa ingratidão. Ele na cruz olhando aquela turma, e se ele fosse cobrar, tinha muita gente ali que foi curada, que foi orientada, estava sendo chamada à salvação, mas estava lá contemplando ele e rindo, ou concordando com os fariseus que diziam para o povo: vocês têm que falar, crucifica-o. Aí o povo clamou: crucifica-o. Que eu vou fazer de Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o. Que eu vou fazer daquele que curou vocês? Crucifica-o. O que eu vou fazer daquele que deu sua vida em resgate da sua vida? Crucifica-o. Mas Deus é misericordioso. Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E na morte de Jesus, felizmente, muita da gente se desceu lá do Calvário bater no peito. Verdadeiramente, até o centurião. Este aí era alguém de Deus, um homem de Deus. Ou seja, temos chance de reconhecer a nossa desatenção, o nosso desamor, voltando para Ele. Amor que nunca, nunca mudas, que nos teus braços nos seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Deus quer nos ganhar para Ele, nós reconhecendo e amando um pouquinho, numa proporção mínima, porque o seu amor é indescritível e imensurável. Mas foi para nós que Ele morreu em amor. Espero que nós o amemos de igual forma. Assim sendo, irmãos, este é o ato da ceia, expressão de amor, expressão de amor, para que pudéssemos ser salvos, expressão de amor, para que pudéssemos sair da situação de filho de homem
para sermos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, por resgate, compra para Deus. Essa é a realidade que precisamos viver, e nesse ato estamos relembrando, e como diz, e nos instrui, e nos incentiva a leitura que fazemos tradicionalmente. Cada um examine-se a si mesmo. E o convite não é para sair correndo, então descer a escada, porque não sou digno. Ninguém é digno. Mas, havendo algo para consertar, aproveita. Expressão de amor, de chance, longanimidade. Ah, não sou digno, deixa eu escapar aqui para o diácono e me servir ceia. Não é isso. O que Deus está te falando é: considera o que tem de errado, se arrepende, pede perdão e participa. Não estão entendendo? Se existe propósitos, renúncias a participar com algum motivo, que seja um particular nosso com Deus. Aí é outra coisa. Mas o convite é: vinde todos à ceia do Cordeiro. Minha situação não é boa, passa pelo chuveiro espiritual. E não leva muito tempo lá, 1 hora não. Pode só passar, que o chuveiro é eficaz. Chuveiro espiritual é na hora. Há verdadeiro arrependimento, consideração do que errou e pede a Deus perdão, já pode ter comunhão com Ele. É instantâneo. Ele não vai fazer alguma coisa, né? Dizer para o malfeitor na cruz: ó, desce da cruz, vai batizar e depois vem cá conversar comigo. Que nada, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, mas a palavra diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele creu e foi batizado, só que não na água. Com que ele foi batizado? Me ajuda aí. Com o que ele foi batizado? Com a palavra poderosa de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí já teve aceitação da oração, do pedido, a purificação dos pecados, justificação e direito de vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o hoje de Deus não é aquele momento da cruz, não. Hoje de Deus, no tempo que se chama hoje, estarás comigo no paraíso. Pronto, nem falou da ressurreição, nem do último dia, nem do arrebatamento da igreja. Isso aí já entrou direto no paraíso de Deus, numa expressão de Jesus. A gente coloca no tempo, não é tempo, é situação de aceito, aprovado, redimido, justificado. Pronto, todas essas coisas. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.